Fala pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Carlos e eu vou mostrar para vocês agora como fazer um agente de IA básico e simples, certo? Eu vou fazer esse agente de IA porque daqui para frente nós vamos entrar em alguns passos mais elaborados e quem quiser seguir a linha de automações com inteligência artificial, pegando esse básico aqui, aprendendo a fazer esse passo básico aqui, consegue pegar o fio da meada para frente, se profissionalizar, beleza? Então, já vamos direto aqui pro assunto. Eu vou deixar disponível aqui para vocês o template desse agente e nós vamos construir ele aqui passo a passo, tá? Ele já está construído, nós vamos fazer as conexões necessárias para botar ele para funcionar. Antes da gente seguir para o vídeo, eu quero deixar um recadinho aqui que eu vou entregar esse JSON aqui para vocês. Então, se vocês já quiserem ir montando o JSON acompanhando o vídeo, só vocês conversarem com o meu agente de IA aqui, que eu vou deixar o número dele disponibilizado aqui embaixo na descrição do vídeo. Só vai ficar disponível aqui durante uma semana desse vídeo. Então, você vê que esse vídeo já tem mais de uma semana. Já perdeu a validade, mas é só você mandar um print do Instagram que você está seguindo a trilha do GPT, manda o print para o agente vai ler a imagem, vai entender que você está seguindo e vai te mandar de volta o JSON aí, o arquivo com todas as configurações, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, eu estou com um perfil novo aqui do N8N, só para essa aplicação. E eu vou criar um novo arquivo aqui e vou fazer o import from file. Aqui no import from file, eu vou pegar o agente consultório odontológico, certo? Ele demora uns segundinhos aqui para carregar, dependendo de onde você está fazendo a implantação. Perfeito. Nós temos o agente aqui. Deixa eu dar uma organizada nele e eu já volto. Bom, voltei. Esse agente é o mesmo, tá? Eu só dei uma organizadinha aqui nele. Não está organizado, mas está organizadinho. Vou salvar ele aqui. Perfeito, está salvo. Agora, o que nós vamos fazer primeiro? Primeira coisa, nós vamos criar uma conta no supabase.com. Aqui no Supabase, posso iniciar aqui meu projeto. E aí eu vou fazer um sign up aqui. Vou colocar meu e-mail. Eu vou colocar uma senha forte. Beleza. Cadastrei. E agora eu tenho que vir no meu e-mail. Aqui já. E aí eu aprovo. Pronto. E vou criar aqui uma nova organização. Nome da organização. Vou colocar aqui YouTube Trilha. Criei a organização, gratuito, ok. Aqui ele vai demorar uns minutinhos, porque ele vai precisar criar o projeto. Aqui o projeto, eu vou dar um nome para o projeto. YouTube Odontoclin. E a senha, essa senha aqui, essa senha precisa ficar salva, tá? Porque nós podemos precisar dela lá na frente. Tem que tomar cuidado para não colocar uma senha aqui e não salvar e acabar perdendo essa informação, porque se você for fazer qualquer conexão do Postgres, e nós vamos precisar fazer a conexão do Postgres, a gente precisa dessa senha. Então, vou botar a mesma senha de login, que
vai ficar fácil aqui de eu resolver. Vou colocar aqui North Virginia. Vou copiar essa senha aqui e vou salvar aqui nos meus arquivos. Beleza. Bom, tá salvo. E aí eu vou aqui em criar novo projeto. Aqui ele vai demorar uns minutinhos, porque na hora que eu crio o projeto, ele vai fazer as configurações que precisa, mas não é nada grave. Enquanto isso, nós vamos lá no N8N de volta. E aí nós vamos fazer todas as conexões aqui e vamos deixar o Supabase para o final. Então aqui, Redis, vai criar uma nova credencial. Aqui o host tem que ver que se foi feito via Setup Orion, o host aqui é Redis, certo? Se não foi, tem que ver como que foi feita o seu setup aí. Ok, e aí aqui eu tenho, ok, o conectado. Tudo que for Redis agora eu posso só abrir, ele já vai fazer a conexão de imediato. O Redis tem algumas funções importantes que na hora que a gente chegar aqui no fluxo eu vou falar sobre elas, certo? Vamos aqui ao ChatGPT. ChatGPT, eu tenho que colocar a API dele aqui, criar nova credencial, API key. Está carregando aqui, enquanto carrega, nós vamos ver outra coisa aqui. Supabase, Postgres, ChatGPT, e aqui é tudo configuração já pronta. Config WhatsApp. Vamos ver aqui. Vou dar uma pausa aqui enquanto eu pego a credencial lá no ChatGPT. Perfeito. Criei então minha credencial lá, minha API. Vou vir aqui, vou criar uma nova credencial. Só colar aqui, salvar. Ele já testou, deu verdinha porque conectou com sucesso. Perfeito. Então eu tenho que abrir tudo que for ChatGPT aqui e ele já vai fazer a conexão necessária. Aqui está desativado. Esse RAG aqui, ele fica de padrão aqui nos meus agentes, mas nesse projeto aqui ele está desativado, tá? Nós não vamos trabalhar com RAG nele. Então eu tenho o ChatGPT aqui também para transcrever áudio e aqui para analisar imagens. Perfeito. Agora, o Supabase. Como que eu faço a credencial do Supabase? Eu vou vir aqui, vou pegar o host. O que é o host? Aqui no Supabase, o host eu vou vir aqui em Connect, e aí o meu host é isso aqui, ó. Aqui nesse primeiro Direct Connection aqui, você vai vir aqui depois do db ponto. Você vai pegar isso aqui, ó, esse código aqui, .supabase.co. Não é .com, é .co. Copiei ele e vou bater ele aqui, https://supabase.co. O secret, como que funciona o secret? O secret nós vamos vir aqui em API Docs, em API Docs, API Settings, e em API Settings, Go to API Keys. Aí eu tenho aqui, ó, o Service Role, eu vou revelar ele, copiar, vou trazer para cá e vou colar aqui, salvei, ele testou, deu verdinho, é porque conectou, beleza. Eu não tenho essa tabela aqui ainda, nós vamos criar essa tabela lá. Eu vou entregar o SQL para vocês e vou te mostrar para vocês como que funciona o cadastro dessa tabela. Aqui, vou conectar aqui. Aqui. Só abrir que conecta.
tá? Abriu a janela, ele já conectou, perfeito, conectamos tudo. Isso aqui eu tenho uma conexão aqui para fazer, nós vamos fazer o ajuste disso. Isso não é aqui, isso é aqui, isso é aqui. Agora, o que nós temos que conectar ainda? Nós temos que conectar o Postgres. Então, nós vamos vir aqui no Postgres. Vamos criar uma nova credencial. Vamos vir aqui com as seguintes configurações. Essas configurações do Postgres, você vai colocar o seguinte. O host é isso aqui, ó. Você vai voltar aqui, vai vir aqui em Connect, vai rolar até o final. E aqui, ó, você vai ter em Session Pooler esse @aws traços tal. Isso aqui é porque eu escolhi o North Virginia, tá? Mas se fosse em outro lugar, essa informação seria outra. Mas é aqui, ó, Postgres tal, depois do your password, não pega o arroba, pega daqui para frente até o .com. Aqui é .com, tá vendo? Eu copiei aqui, voltei no agente, colei aqui, certo? Qual que é o database? O database é Postgres. O user é Postgres. Aí você vai vir aqui de volta no Supabase e vai pegar esse código aqui, ó, Postgres. No seu vai ser diferente. E aí, qual que é o password? O password é aquele password que a gente colocou lá na hora de criar o projeto, certo? Se você colocou a senha de criar o Supabase e a mesma de criar o projeto, é a mesma senha, mas se foi diferente, não é a senha do Supabase, não é a senha de logar no Supabase, é a senha de acessar o projeto, porque dentro do Supabase você pode ter vários projetos. Então, eu vou vir aqui em projetos e vou... Cadê? Onde eu salvei essa senha aqui, copiei ela. Voltei aqui, colei. E aqui você não precisa mexer em mais nada, só salvar. Conectou verdinho, está funcionando. Beleza? Agora, nós precisamos criar as tabelas no Supabase. Ó, já estamos com tudo conectado, certo? E precisamos criar as tabelas no Supabase. Eu tenho a tabela de cadastro do cliente, do lead ou do cliente, e tenho a tabela aqui do Postgres e tenho a tabela também da configuração da Evolution API, que aí ele pega os dados da Evolution para ele fazer o disparo. Aqui no Postgres, eu não preciso criar a tabela, ele cria de forma automática. Tá? Eu tenho até um vídeo falando de colocar um SQL lá para criação da tabela tal. Nesse caso não precisa. Quando eu digito aqui, ele já cria sozinho a tabela. Então, vamos lá. Bom, então eu criei dois arquivos aqui para enviar para vocês também. Um arquivo é o SQL Odonto Cadastra e o outro arquivo é o SQL Config WhatsApp. Então você vai abrir o arquivo SQL Odonto Cadastra, vai copiar a informação toda que está lá dentro, vai vir aqui no Supabase, vai criar um novo SQL Snippet e vai colar aqui e vai rodar. Ou você dá Run ou dá um Ctrl Enter aqui. Sucesso, não tivemos problema. Então essa tabela já foi criada. Vou apagar isso aqui, vou abrir o outro arquivo, que é o SQL config _ WhatsApp, vou copiar
tudo e vou colar aqui e Ctrl Enter também. Sucesso. Então eu tenho aqui as duas tabelas foram criadas, Odonto Cadastra e o Config WhatsApp. A Config WhatsApp, o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar no meu site do Evolution. Vou pegar esse link aqui e vou abrir ele aqui. Aqui eu vou precisar da API Key. Então, deixa eu achar ela aqui. Ok, copiei. Colei aqui. Login. Perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova instância. Vou dar o nome para ela, vou dar um número para ela. E aí, o nome dessa nova instância que eu vou ter, o número é com 55, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o Yasmin. Eu vou copiar aqui o Yasmin. E vou vir aqui. Vou criar uma linha. ID, ele é 1. A instância é a Yasmin. O server é o direcionamento lá da sua... do seu... o link do seu Evolution. Eu vou copiar aqui e vou colar aqui no Supabase sem o barra. E vou colar também a API Key referente a Yasmin, que eu vou copiar aqui. Vou colar aqui. E posso colocar o telefone do supervisor. Então, sempre que o número conversar com a Yasmin, que tiver alguma situação ali fora de controle, ele vai mandar mensagem para o supervisor, certo? Ok. Então, informações aqui cadastradas com sucesso. Aqui eu não preciso fazer nada. Lá vai fazer tudo de forma automática. Vamos voltar aqui para o fluxo. Então, se eu acessar aqui, agora eu consigo já ler a tabela, tá vendo? Agora ele já está conseguindo ler onde estava dando erro anteriormente. Ok. Ok. Já está lendo. Perfeito. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o webhook aqui. Já consigo ativar isso aqui? Consigo. Vou copiar o webhook de produção logo. Vou despinar isso. Vou copiar o webhook de produção. Copiei. E vou levar lá para o Evolution. Vou vir aqui na Yasmin. Em eventos, se você está conectando o seu Evolution pela primeira vez, você tem que vir aqui em eventos, em configurações, settings, você ativa isso aqui, ó, Ignore Groups, certo? E aqui eu venho aqui em Webhook, apago essa URL, colo a minha URL aqui, ativo esse item, o resto fica tudo desativado. E eu vou deixar ativado só Message Set e Messages Upsert. E salvo. Beleza? O webhook foi atualizado com sucesso. Então, se eu vier aqui no WhatsApp e enviar uma mensagem para esse número, ele vai ativar o webhook. Enquanto carrega aqui meu WhatsApp, vou dar uma pausa aqui e a gente já volta. Bom, eu fiz um primeiro teste aqui e fiz um ajuste para deixar bem refinado aqui para vocês não terem trabalho nenhum. Presente que eu estou entregando aqui para vocês, hein? E o seguinte, vou colocar aqui em Executions e vou vir
no meu WhatsApp e vou mandar um oi. Então, antes de eu mandar o oi, vou mostrar aqui que as tabelas estão vazias, só essa tabela aqui de configuração está com a configuração feita. Essa aqui está vazia e vai ser criada a tabela do histórico de conversa. E aí nós vamos mandar aqui a mensagem, então. Vou mandar um oi aqui. Se eu vier aqui, ele já vai começar a rodar. Esse é um agente que ele não responde exatamente 2 segundos depois, tá? Ele foi construído para que ele demore um pouquinho mesmo, para que se as pessoas quiserem mandar, tem gente que manda mensagem picada, então ele lê junto essas mensagens picadas, ele vai no banco de dados, ele vai ler as informações e depois ele vai responder, certo? Então, assim, ele tem um sistema de multi-agentes, então quando eu falo do agendamento, ele vai levar para um segundo fluxo, que nós vamos ativar esse segundo fluxo aqui agora, tá? Para vocês já ficarem com esse agente pronto aí e de forma bem prática conseguir fazer a instalação dele e ter o funcionamento. Aqui, ó, já finalizou. Então, se eu visualizo aqui, ó, eu tenho todo o fluxo dele rodando. Então, nós vamos passar o fluxo aqui agora para eu explicar para vocês como que esse fluxo funciona. Diminuir o zoom aqui. Vou copiar para o editor para a gente ficar com mais área de tela. Ok. Então, ó, a informação chegou no webhook, chegou o oi aqui. Aqui, essa parte de normalização, ela serve para quê? Eu vou pegar as informações que estão aqui no webhook, vou trazer para cá, para que eu tenha essas informações salvas. Porque às vezes acontece de eu chegar no final do fluxo e precisar de uma informação que está lá no webhook, e essa informação ela não existir porque o webhook tem uma dificuldade de manter essa informação salva. Então, eu saí do webhook, eu já salvei tudo que eu preciso aqui, certo? Isso aqui é o que? Essa bifurcação aqui. Se eu mando a mensagem do telefone do agente, ou seja, eu quero que o agente pare de falar e eu entre na conversa, eu mando a mensagem e aí fica bloqueado pelo tempo que eu defini aqui. Então, acho que isso aqui é 900 dividido por 60, 15 minutos. 900 segundos, 15 minutos, tá? Então, se eu mandar a mensagem pela linha telefônica do agente para responder o lead, o agente vai ficar sem conversar por 15 minutos. Senão, o agente conversa direto. Aqui, ainda faz parte, né? Tipo, ele vai verificar se o número está bloqueado ou não, e aí a IA não pode responder. Vou jogar um no Operation aqui. E aí ele vem para os campos iniciais aqui, que tem algumas informações que foram trazidas lá do webhook, que são as informações básicas que vocês abrem aí e estudem quais são as informações que estão sendo trazidas aqui. Get Client, aqui eu vou lá no Supabase e verifico se o cliente existe, certo? Então, como é a primeira mensagem do cliente, eu até já tinha mandado uma mensagem anterior aqui nas execuções, mas eu apaguei o histórico, apaguei a tabela para não aparecer. Então, é a primeira mensagem do cliente. Ele verificou, e esse cliente não existe, então eu vou criar o cliente. Na próxima mensagem que eu mandar, ele já não passa aqui por baixo, ele passa direto aqui porque o cliente já existe. Aí ele pega todas as informações desse cliente e volta. Aqui ele vai verificar se a mensagem enviada foi texto, foi uma imagem ou foi áudio. Se for texto, ele passa por uma dessas duas situações aqui e vem para cá. Isso aqui depende do webhook lá do Evolution. Quando o texto é muito grande, ele joga para esse aqui de baixo. Tem algumas outras configurações que fazem esse texto vir aqui para baixo também. Aqui ele converte
o áudio para texto e joga aqui de volta, e aqui ele converte a imagem para texto e joga aqui de volta também. E aí aqui é apenas uma parametrização aqui para esse fluxo aqui da frente funcionar. Esse fluxo aqui, o que ele faz? Ele vai salvando as informações da mensagem lá no Redis. Então eu mandei lá 3 mensagens picadas. Oi, tudo bem? Como você tá? E aí na hora que eu mandei o oi, ele passou aqui no wait aqui, ó, e ele começa a contar o tempo. Ele tá aqui 30, mas eu vou trazer a informação lá de campos iniciais. Vou pegar o JSON aqui, campos iniciais. Vou pesquisar aqui. Aqui, ó, 30 segundos. Demonstrate time igual a 30 segundos. Perfeito. Então, vou deixar isso salvo aqui para vocês. E aí, quando você precisar ajustar o tempo, você pode ajustar aqui, mas aqui aqui é o local que fica mais adequado aqui, fica tudo centralizado aqui em cima, certo? E você não mexe no fluxo. Então ele vai esperar 30 segundos, ele vai passar aqui a primeira mensagem e vai esperar 30 segundos. Eu mandei oi, mandei tudo bem e mandei como você tá. Então na hora que eu passou o oi aqui, ele começa a contar os 30 segundos. Aí ele avalia, tudo bem, tá dentro dos 30 segundos, o como você tá dentro dos 30 segundos. Então ele junta todas as mensagens aqui. Aqui ele vai apagar esse histórico na hora que ele passa aqui, que é para o looping, e ele passa aqui, ele apaga o histórico e dá continuidade no fluxo. E aí aqui vai vir a mensagem toda junta, né? Então aqui foi só o oi que eu mandei, mas se fosse o oi, tudo bem, como é que você tá, viria as 3 mensagens juntas. E aí ele manda essa mensagem para o agente. Aqui é o agente, eu tenho o prompt dele todo completo, de cima e embaixo, já rodando, refinado. Esse é um tipo de prompt. Eu misturei Markdown com YAML, ficou um prompt excelente, ficou bem legal esse prompt, e todos os meus prompts hoje, de agentes de IA, eu estou usando essa formatação aqui. Beleza. Aqui no agente, ele tem algumas funcionalidades. Sempre que eu construo um agente, eu sempre deixo uma calculadora para esse agente, porque se ele precisar fazer uma conta, ele é interessante que tenha uma calculadora. Eu tenho aqui a memória do Postgres, né, que é a memória que vai salvar o histórico da conversa. Eu conversei com a gente hoje, comecei a conversa e vou voltar a conversa sexta-feira ou na outra semana, o que eu conversei com ele hoje vai ficar salvo. E ele vai separar pelo ID que está definido aqui, que provavelmente é o número do telefone. Aí é só vocês abrirem e verificarem aqui. Aqui, nós já configuramos, não precisa ter configuração mais, a não ser que você queira mudar o modelo. Eu gosto de trabalhar com 4.1 mini, que é barato e eficiente, e ele está trazendo bons resultados para esse modelo de prompt meu. E aí, aqui, eu tenho aqui a tool conhecimento, a tool supervisor e a tool cal, certo? E aí nós vamos passar para o ponto dessas tools para a gente falar delas. Aqui deu erro porque nós não inserimos essa tool no sistema ainda, nós vamos inserir ela agora. E aqui aqui é a configuração do Supabase, que pega os dados da Evolution que eu salvei na tabela lá dentro do Supabase, e ele vai trazer esses dados para eu enviar pela requisição HTTP. Às vezes eu trago isso direto lá do webhook, coloco um parâmetro fixo aqui, mas às vezes eu também faço por aqui. Então é uma abordagem interessante aqui, que das duas formas funciona. E
E aí eu deixei desse jeito. Aqui ele vai pegar o texto e vai particionar. Então o agente me deu uma resposta. Oi, sou Yasmin, papapá, me conta como posso ajudar. E ele vai particionar de acordo com o que eu falei aqui. Ó. Eu falei que o split, se passar de 180 caracteres, ele divide. Se não, não divide. Então ele vai dividir a cada 180 caracteres em média, né, em frases fechadas. Então tem que dar uma lida aqui nesse prompt para entender como que funciona. Então ele vai pegar uma mensagem, por exemplo, tem uma mensagem de texto desse tamanho, ele vai picotar essa mensagem de texto, e ao invés dele mandar uma mensagem só, ele vai mandar algumas mensagens de acordo com a divisão que foi feita. E aqui ele vai rodar quantas vezes forem necessárias. Aqui, como só teve uma saída, ele rodou uma vez o fluxo. Mas se tiver 5 saídas, ele vai rodar esse fluxo aqui 5 vezes. Certo? Bom, agora nós vamos criar mais um workflow e vamos pegar o conhecimento. Na verdade, aqui nós vamos importar from file aqui, fazer o import from file, e vamos pegar aqui o arquivo conhecimento.json, salvar ele aqui como conhecimento. Isso é um sistema multi-agentes que eu fiz. O meu entendimento de multi-agentes é diferente do entendimento de algumas pessoas. Eu utilizei multi-agentes em forma de tools e ficou muito interessante para o formato que eu construí, tá? Então, eu já tenho aqui o ChatGPT configurado. É só eu abrir ele que ele foge o erro. Aqui eu preciso tirar o PIN dessa informação. Ok. E aqui vai aceitar qualquer dados, mas isso já vai vir configurado de lá. Eu peço que vocês analisem as seguintes informações aqui no agente. Deixa eu abrir o agente aqui para mostrar para vocês. Eu peço que vocês analisem tudo que for prompt. Então eu tenho prompt aqui e eu tenho prompt aqui nas tools também, certo? Cada tool aqui tem seu prompt. Isso aqui está desativado. Isso aí eu vou apagar isso aqui. Não, vou deixar aqui para vocês saberem que existe. A tool supervisor, ele fala quando que é para ser ativada, certo? Aqui, ó, ele não traz do Supabase, ele traz lá do webhook as informações da instância do Evolution. A API key também, o número você define qual número que você quer. Vou deixar meu número aqui por enquanto, mas depois você insere o seu número aqui, certo? E aí nós temos o seguinte, aqui no conhecimento, eu tenho que fazer uma informação cruzada aqui, ó. Eu posso vir by ID, ou eu salvo aqui e coloco aqui from list, e aí eu venho aqui, ó, seleciono o conhecimento. Ou se eu for by ID, eu tenho que pegar no final do nome do link aqui, seudomínio.com/workflow/ aí tem um código. Esse código é o ID aqui desse workflow, certo? E aí o campo de retorno é o response. Então ele vai entender que ele não vai dar erro quando ele chegar aqui e tiver um response com a informação. E aqui é o quê? Aqui é a base de conhecimento dele. Para o prompt lá não ficar muito grande, porque o prompt vai trazer a forma como um agente vai conversar, como é que ele vai falar, como que as coisas vão acontecer. Então eu tenho lá e a ativação de tools. Então lá eu tenho um prompt curto, enxuto e chamando para essa base de conhecimento sempre. Então assim, eu vou rodar 2 agentes sempre, mas eu vou ter a garantia de que ele vai funcionar legal, certo?
Então aqui ele fala assim, ó, de restauração dentária, para que serve, pá, os materiais, tal. Se eu quiser ativar esse RAG que está aqui, por exemplo, ó, eu não ativaria ele aqui, eu ativaria ele aqui nesse agente aqui, certo? Esse agente não precisa de memória. Eu tenho outros agentes que os dois são conectados à mesma memória. Tenho agentes que os dois são conectados em memórias independentes. Então, assim, a ideia é trazer um entendimento básico aqui para vocês, e aí, conforme vocês forem avançando, a gente vai trabalhando um conceito mais aprofundado dessas automações. Então, ela me respondeu aqui que ela é Yasmin, e como que pode ajudar hoje? Então, eu vou perguntar aqui, você faz restauração? Então, ela vai rodar o fluxo novamente. Se eu vier aqui nessa executions aqui, ele está rodando. E aí nós vamos precisar esperar uns segundinhos aqui para ela responder. Enquanto isso, eu vou criar mais um novo workflow aqui. E vou importar do arquivo e vou pegar o terceiro fluxo, que é o agente de agendamento, certo? E aí nós vamos fazer todas essas conexões aqui. Então ele já deve estar me respondendo, já ele me responde. Então eu vou despinar isso aqui. Deixa eu dar um nome para isso aqui também. Então é o agendamento OdontoClean. Perfeito. Vou abrir aqui. Ok. Aqui o supervisor. Eu vou colocar o supervisor aqui, ele vem, o número vem de lá do Supabase que está aqui, e eu tenho que colocar então o telefone do supervisor em aqui, config WhatsApp, já está aqui o telefone do supervisor, já foi inserido. Beleza? Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Ele ainda está funcionando. Não, ele já rodou aqui durante 49 segundos. Vamos ver como que ele procedeu lá no conhecimento. Ele ainda deu um errinho aqui. Esse aqui eu vou solucionar aqui agora, esse erro. Porque, vamos ver executions aqui. Não estava salvo. Lembra que eu mandei a mensagem, depois eu salvei? Eu acho que foi isso. Por isso que ele não ativou aqui. Então, se eu vier aqui, ele ainda está na... Aqui, ó. Ele ainda está um by ID. Foi por isso que ele deu erro. Então, ele não conseguiu trazer a resposta correta. Ele falou... Ó, vou confirmar certinho rapidinho. Só um instante. Qualquer coisa, já te respondo. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou mandar a mensagem de novo. E aí, faz restauração? Então ele vai rodar novamente aqui. Enquanto isso, a gente volta para cá com o Supabase configurado. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui, vocês têm que ir na... Eu vou colocar o vídeo aqui no cantinho aqui para vocês saberem qual é o vídeo. E você consegue fazer a configuração de todas as credenciais do Google. Então, é só utilizar lá essas informações que você vai conseguir fazer ativar todas as credenciais do Google. Então, eu vou passar isso aqui direto, vou dar uma pausa aqui, vou fazer a conexão e vocês assistem esse outro vídeo que eu estou mostrando para vocês, certo? Então, ele já me respondeu aqui, ó. Vamos ver lá o que ele fez agora. Está rodando ainda.
E agora ele rodou aqui, ó. Certo? Então ele veio aqui, ele trouxe as informações, ó, assunto. Aqui eu coloco o assunto porque às vezes, se eu quiser ter vários agentes aqui, eu filtro por assunto e jogo a informação em cada agente, dependendo do assunto que foi tratado. Ó, faz restaurações, papapá, ele visa, aí ele pegou essa informação aqui e mandou para o outro agente. E o outro agente veio com essa informação que ele recebeu, ele analisou essa informação e filtrou na linguagem que ele deve responder. Ó, agora já rodou redondinho aqui e deu um tique aqui no conhecimento do agente. Ó. Que é equipar e devolver a forma e função do dente, com resina e porcelana, sabe? Se quiser, posso ajudar a agendar com o Dr. João Leite. Beleza. E aí, ele respondeu, dividiu aqui, ó. Aqui ele já dividiu a mensagem. Então, ó, ele dividiu aqui, ó, em duas partes. E aí ele respondeu separadamente para mim. Tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui para conectar a credencial do Google e já volto. Bom, então já conectei aqui meu Google Calendário. E aí é o seguinte, eu vou abrir para ficar todos conectados aqui. Tem que prestar atenção aqui, ó. Aqui eu coloquei a OdontoClean aqui porque eu tenho esse nome aqui no meu calendário que eu criei lá. Ou você cria igual, ou você cria outro nome, ou você utiliza o principal aí que provavelmente vai estar no nome do seu e-mail, certo? Então, e precisa prestar atenção nesse ponto aqui, certo? Então, eu vou voltar lá no agente agora e vou pedir para ele fazer um agendamento para mim. Agenda para mim amanhã às 14. Então ele vai rodar. Ah, vai dar erro. Vai dar erro porque você tem que configurar aqui também, ó. Aqui, deixa eu voltar para o editor. Aqui em Cal, eu tenho que remover esse ID aqui, vou colocar From List e vou selecionar o agendamento OdontoClean e vou salvar. Beleza. Como eu salvei depois que o fluxo foi ativado, ele está rodando com as informações antigas. Então ele vai me trazer uma resposta de erro e eu vou pedir para ele agendar de novo. Então ele tem que finalizar aqui o fluxo para eu conseguir solicitar isso novamente. Mas é basicamente isso. Já está pronto todo o fluxo, meia horinha, 40 minutinhos aí, todo o fluxo redondinho aí para vocês. Eu acho que mais simples que isso aí e funcional e com outras funcionalidades boas aí para você conseguir vender. Isso aqui você já consegue vender um agente desse, né? Não sei se você vai conseguir montar outro igual a esse, rápido e prático, com os vídeos que tem na internet e, assim, 100% funcional aí, pronto para botar em produção, tá? Então, ele deu erro aqui, ele deu uma mensagem aqui para mim, ó, tive um problema técnico, né? Então eu vou pedir para ele agendar novamente. Tudo bem, tenta de novo. Então, nas instalações eu estou gravando normal aqui, tá? Não vou cortar, editar, erro, nada, porque isso, essas coisas são, assim, coisas de esquecimento que aconteceu na hora da produção, aqui na hora de fazer a implantação, e isso vai acontecer eventualmente com vocês também, com qualquer um que faz uma instalação.
de vez em quando tem um passo ali que ficou para trás e que precisa ser ajustado. A não ser que eu pegue aqui, crie um manual e fique aqui lendo o manual passo a passo antes de fazer uma instalação. Mas essa instalação aqui, eu já instalei tantos desse que ela tá assim 95% refinada na cabeça, e quando eu vejo que deu um erro, eu já sei aonde que está o erro e já vou lá tratar desse erro de forma imediata. Então, se eu vier aqui em agendamento agora, vou vir aqui em executions, ó, ele já rodou. E ele veio aqui e consultou o evento. Ele não agendou, ele primeiro fez uma consulta. Eu posso mudar o prompt para que, se tiver horário, ele já agenda de forma imediata. Ó, não tem às 14, tá ocupado. Então eu vou marcar às 15. Eu quero às 15 horas. Então foi a resposta que ele me trouxe. Ele trouxe uma consulta aqui, ó, o horário das 14 já está ocupado com o evento do caso. Isso aqui, ó, é ajuste de prompt. Ele não deve enviar informação. Eu peguei esse agente e fiz uma adequação e uma implantação para um agente, para um cliente, e na implantação do cliente eu fiz esse ajuste no prompt. Aqui eu vou deixar a critério de vocês mesmos trabalham um pouquinho aí no prompt, mas ele não deve trazer informações de outros clientes, certo? E aí ele está rodando de novo. Ele está rodando aqui, já ele já vai rodar aqui também para agendar às 15 horas. Vamos aguardar que ele já ativa. Ele não rodou. O que ele trouxe para mim? Vou fazer ao vivo aqui, tá? Para ajustar e deixar isso refinadinho. Ó. Ele quer o nome e o telefone para confirmar. Você pode eliminar essa parte de telefone, ou deixa só o nome. Então, meu nome é José. José Lezin. E o telefone é o 279999999. Eu mandei 2 mensagens para ele, ele vai juntar essas 2 mensagens e vai mandar para o cliente. Aqui, ó, aqui é a mensagem que eu mandei, aqui ele está esperando e aqui é a mensagem que ele acumulou enquanto ele espera. Por isso que ele mandou 2 mensagens aqui, certo? E ele pediu alguma coisa além de nome e telefone? Acho que não. Não, é só o nome e telefone mesmo. Então ele já vai rodar esse fluxo. Vamos ver. Aqui, ó, tá rodando. Beleza. Rodou, demorou 7 segundos, ó. Aí aqui que é interessante, ó. Ele consultou, tem o horário disponível, ele criou o evento, e aí ele pegou o link do evento e ele me mandou esse link do evento. Eu vou mostrar aqui para vocês, só um minuto. Então, aqui, ó. Ele marcou, ele falou para mim que ficou marcada às 19h30, papapá, papapá. Mas ele também mandou a mensagem para o supervisor. Então, aqui, ó, no supervisor, ele mandou aqui, ó, o link da consulta, ó, Zé Lezinho, dia 29, a data tá errada, tá? Por que a data tá errada? Porque eu preciso fazer um ajuste no prompt, ele tá pegando a data não tá pegando a data atual, tá pegando a data de atualização do GPT.
Nós vamos fazer isso já, esse ajuste já de forma imediata, para deixar esse agente 100% redondo. Vou cortar isso aqui, vou cortar isso aqui. Vamos voltar aqui no conhecimento. Vamos vir aqui no editor. Não, é no agente consultório. Ok. Vamos vir aqui no editor. E vamos botar aqui uma informação prioritária aqui no prompt. Que hoje é cifrão now. Então, hoje é cifrão now. Isso vai fazer com que ajuste a data e a hora para ficar certinho aí com relação às configurações, aos agendamentos, beleza? Então é isso. Dia 31, na próxima quinta-feira, 31 de julho, eu vou fazer um webinário bem interessante para a gente focar alguns parâmetros mais aprofundados de agentes de IA. Eu vou deixar o link da inscrição aqui. Quem quiser participar, vou deixar o link aqui. E eu entendo assim, que é uma área que nós vamos ter bons frutos. E esses bons frutos que eu estou vendo, que eu já estou enxergando e que eu já estou colhendo dentro dessa caminhada que eu estou dentro de automações e inteligência artificial, eu já vou trazer uma abordagem para vocês dentro desse webinário, para vocês entenderem melhor como é que está o mercado e a gente poder seguir aí em frente, aí, tendo uma boa performance aí dentro da área de automações e inteligência artificial, beleza? E por hoje é isso. Vou deixar disponível aí o JSON para vocês. No começo do vídeo, estou falando como que faz para você coletar esse JSON, não só o JSON, mas o SQL das tabelas, para você já ter tudo configuradinho, molezinha aqui, meia horinha, 40 minutos, você já tem um agente todo configurado, se você já entende alguma coisa de N8N. Beleza? Por hoje é isso e até mais.